Que maravilha. Que maravilha. Entra o separador, tudo ali, pá. Paz, é incrível. Saber consumir ali. Rita Pinho Rodrigues, bem-vinda mais uma semana. Hoje Olá, vamos falar Rita. de vendas agressivas ao domicílio. Isto significa exatamente o quê? Significa aquelas abordagens de tocar à porta, insistir, nomeadamente televisão por cabo, ou receber em casa os fascículos de receitas a dizer é só para experimentar, mas depois, se nada disser, vão compreender que aquela pessoa quer contratar e, portanto, depois acabamos por ter algumas surpresas. Neste caso concreto que trazemos hoje, é alguém que tem internet e telefone fixo em casa e, portanto, não está interessado em ter televisão para além dos 4 principais canais. Por vistos, será certamente um telespectador da RTP e, portanto, não tem interesses para além dos canais básicos, digamos assim. Até lhe bastava um. Até lhe bastava um. Para ele, estou certa que até... Bastava-lhe o panda e ele ficava. Bom, e no fundo, o que acontece aqui é que sistematicamente esta pessoa, há 8 anos que mora nesta casa e vai sendo abordada, neste caso pela Zone, perguntando se não quer contratar connosco televisão por cabo. O senhor diz que não está interessado, passam uns meses, volta outra pessoa lá à casa a fazer a mesma pergunta. E a dada altura ele começa a ficar maçado com toda esta situação e escreve para a Zone e diz não, parem, eu não estou interessado. No dia em que eu estiver interessado eu sei procurar, não continuem a bater-me à campainha para propor com este tipo de agressividade, quase a exigir que eu contrate convosco. E de facto estamos perante vendas agressivas, ou seja, a partir do momento em que na lei está estipulado que este tipo de contacto, este tipo de insistência, configura aquilo que se chama vendas agressivas. E esta pessoa, a dada altura, diz, uma das vezes eu quase estava tentado, já não conseguia ouvir falar, de contratar. E o que nós dissemos e o que respondemos a este consumidor é, bom, primeiro, não se sinta obrigado a contratar. Mas se alguma vez isso acontecer, precisamente por estarmos perante uma venda agressiva, ou seja, em que o consumidor não tem a capacidade de pensar, de refletir, muitas vezes age por impulso neste sentido de dizer, bom, até me parece interessante, a lei confere um prazo para poder desistir sem qualquer justificação. E são 14 dias. E estes 14 dias, e é interessante ver que nós, quando lançámos hoje a rúbrica no Facebook, a dada altura, as pessoas diziam, pois, de facto, é verdade, a certa altura já não podemos ouvir falar essas pessoas e acabamos por contratar e depois o serviço, e como já está assinado o contrato, ou como contratamos, nunca chegamos a assinar contrato, ou depois, quando queremos desistir, já não há tempo. Estes 14 dias são contados a partir do momento em que se assina o contrato, e muitas vezes isto acontece, há uma primeira abordagem, depois é recebido o contrato em casa e depois é que é assinado, ou a partir do momento em que é prestado o serviço. O que faz sentido. Eu só posso refletir a partir do momento em que sei o que é que me está a ser prestado, seja um bem que é enviado para a minha casa ou um serviço que está a ser prestado. Foi como no outro dia, comprei uma impressora e disseram-me logo, lembras-te, eu até te contei isto, vai ter que pagar uma parte porque usou o tinteiro. Então como é que eu ia saber se a impressora funcionava se não usasse o tinteiro? Exatamente. Não é? Exatamente. Então se isto lembrar alguém. Estes 14 dias visam precisamente este período, mas não acontece em todo e qualquer. Portanto, quando se compra na loja, este período de reflexão não se aplica. Aplica-se sim às vendas à distância e estas chamadas vendas agressivas. Em casa? Em casa, pelo correio, contato telefónico, etc. Bom, e depois o que é preciso também reter? É preciso ter em consideração que eu posso desistir e não tenho que apresentar motivo qualquer. É só dizer, não quero continuar e estão obrigados a devolver-me todas as quantias que estiverem pagas e se eu tiver que devolver o bem, não tenho que pagar os portos de envio. Ou seja, a lei o que diz é aquele consumidor que é surpreendido e que, no fundo, é apanhado na rede, não deve ter qualquer tipo de custo. E, portanto, é estas as ideias que convém, de facto, primeiro, que as pessoas estejam descansadas, quando se bate à porta não temos que abrir, ninguém está obrigado a contratar. Existe muito esta expressão de que, contratei porque tive pena do rapaz. Pois... Claro. Nós sabemos que a vida dos comerciais é bater à porta e conseguirem contratos, mas também temos que pensar na nossa vida, não é? Claro. E, portanto, neste caso em concreto a situação ficou resolvida, pelo menos até hoje temos a indicação de que este consumidor não voltou a ser abordado pela empresa em causa, mas também haveria a possibilidade de, se chegasse a contratar, os 14 dias seguidos, a partir do momento em que assina o contrato, recebe o bem,
ou se inicia E a pode prestação do desistir à serviço. vontade. Rita, Muito já bem. cá voltar. Eu também uma vez comprei um bolo, dei-lhe uma dentada, não gostei, fui lá entregar e não me aceitaram. Oh, está legal. Não se faz. E se tu não tivesses provado, como é que sabias Como é que sabia se estava estava bom? Bem, nós entretanto fomos para a rua, como fazemos sempre nesta rubrica Saber Consumir, e fomos saber se os portugueses normalmente são abordados desta forma, em sua casa. Costuma ser habitualmente visitada por representantes de televisões por cabo? Não, Algumas vezes. Constantemente. não, até por acaso não. Para a porta não, ao telefone. Sente-se incomodada quando essas pessoas o fazem? Às vezes não são muito desejáveis, depende do momento. Os telefonemas constantes para casa é um bocadinho complicado. Estão sempre a fazer publicidade com telefonemas, acho que isso não vale a pena. Raras vezes estou em casa, só vou lá quase dormir, de maneira. Por acaso eu até gosto do... Receber publicidade em casa? É evidente, nós temos que estar atualizados também com a publicidade. E acha que há alguma maneira de evitar essa publicidade, que lhe toquem à campainha, que o incomodem com outros serviços? A maneira que realmente eu tenho feito é não estar em casa. É nos atender, digo, não estou interessado em nada. Aí eu não estou interessado em absolutamente nada, pode seguir viagem. Bom, aí está, Rita. Então o que é que as pessoas devem fazer nestas situações? Bom, desde logo, se querem desistir, desistem sem motivo justificativo. Depois, se tiverem que devolver algum bem, devem-no fazer sem e se tiverem sem pagar portos. E muitas vezes isto é complicado, porque o devolver, algumas destas empresas não têm lojas onde se pode devolver e ficar com o comprovativo em como devolveu, não é? E, portanto, se o fizer e se tiver despesas, deve pedir o reembolso. São obrigados a dar o reembolso no prazo máximo de 30 dias. Se não o fizerem, estão obrigados a fazê-lo nos 15 dias seguintes, em dobro. E isto é um dado que muitas vezes as pessoas acabam por se confortar e por não exigir este pagamento. Há depois um outro aspecto que eu gostava de realçar, que é o seguinte. Muitas vezes o que acontece neste tipo de contratos, não apenas na TV Cabo, mas na TV por cabo, mas também noutro tipo de contratos, é que existem períodos de fidelização. A lei também fala dos períodos de fidelização e, aliás, a DEC tem uma posição muito clara relativamente a isso, porque entende que os períodos de fidelização devem ser muito bem justificados. A lei dá a entender que é preciso justificar, mas no nosso entender têm que ser muito bem justificados. Tem que haver uma contrapartida para que eu esteja agarrado e o período máximo é 2 anos durante aquele tempo àquela empresa. E muitas vezes esse também é um argumento que é utilizado porta a porta que mas eu ainda estou dentro do período de fidelização. Não faz mal. Nós resolvemos o assunto. Nós suportamos esse período de fidelização. Mas depois não escrevem nada no contrato. E, portanto, chamar a atenção que, mesmo que tocam à campainha, eu estou interessado em contratar, tudo aquilo que me apresentam tem que ficar escrito. E tem que ficar confirmado em termos contratuais. Está ok a imagem? E, portanto, de alguma maneira, este também é uma dica que temos que dar. Se calhar depois, num programa, falar apenas dos períodos de fidelização, nomeadamente nas telecomunicações, onde isso acontece muito, podemos fazer um programa só sobre isso. Pois é, isso é Neste interessante. caso, para reclamar também, como estamos a falar de comunicações, porque era uma TV por cabo, a entidade que regula o setor é a ANACOM e, portanto, também deve ser envolvida nesta reclamação. Daqui a pouco já vamos dizer onde podemos reclamar, não é? Exatamente, É com a as seguir moradas. a sabermos se as pessoas sabem onde reclamar. Onde reclamar. Sim, Queres senhora. ouvir? Vamos Quero ver primeiro ouvir. se elas sabem, então. Vamos ouvir se sabem. Acho que não. E acha que há alguma maneira neste país para evitar que seja... Juridicadamente não quero. No meu caso, eu nem tenho televisão. De Não, maneira nenhuma? nenhuma. Então não se sente incomodada com a publicidade? Nada. Até gosta da publicidade? Eu não gosto, mas despachas logo em grande velocidade. Eu não considero ser incomodado, se é necessário e se é útil. Enfim, de vez em quando darmos a nossa opinião, porque não? É nos atender, quando você vai lá, é dor. Só não concordo muito bem é quando nos enchem as caixas do correio cheio de publicidade, que por vezes não interessa a ninguém, não é? E acha que há alguma maneira para ficar protegida desse caso? Devia haver, já houve em tempos, umas etiquetas que nós adquiríamos e que colocávamos, mas mesmo assim não era respeitado. Acha que as empresas têm o direito de Elas têm o direito e nós temos o direito de nos proteger, mas realmente estamos expostos, vivemos todos em comunidade e estamos expostos a todas estas solicitações. Lá está. Algumas pessoas sabem, outras nem não por sabem. isso.
e algumas são despachadas no sentido de não dar troco porque não estão interessados e, portanto, nem sequer se deixam tentar, e há outros que acabam, de facto, por cair muitas vezes nesta armadilha. Quando isso acontece, quando estamos a falar no setor de comunicações, e neste caso que é a televisão, o regulador é a ANACOM, deve ser a entidade a ser contactada, e obviamente que, mais uma vez, a DECO está sempre disponível para fazer a mediação, à semelhança do que aconteceu com este senhor, encaminhá-lo pelo menos para... Vamos fazer fé que assim continue, que ele deixe de ser abordado. Um aspecto que foi referido também na rua quando se perguntava é a publicidade. O que acontece? Aqui estamos a falar de vendas propriamente ditas. Quando os autocolantes que estavam a referir têm a ver com eu não querer ser incomodado por publicidade na minha caixa do correio. São autocolantes amarelos. São coisas distintas, não é? Assim como eu também posso pedir que o meu nome saia da lista, da base de dados e da lista que é cedida para os operadores poderem contactar. Neste caso, a abordagem que trazíamos hoje era tocar à campainha. E ainda não existe a possibilidade de, por isso, simplesmente pegar na mão do comercial e dizer nesta campainha não. Não se toca. Aqui não tocas. Nem estaciono. Aqui acabou. Vamos ver então os contactos aqui no quadro, cá está a ANACOM. É para aqui que nos devemos queixar, Rita. Neste caso, porquê? Porque estamos a falar, não é sempre que existem vendas agressivas, mas é quando existem vendas agressivas no setor das telecomunicações e aqui inclui-se também a televisão. Portanto, se houver, por exemplo, imagino que é alvo de vendas agressivas no setor das comunicações móveis, também é a ANACOM. E a DECO sempre, para qualquer assunto referente a consumos, estamos sempre disponíveis para ajudar os consumidores a resolver os assuntos. Para além disso, a DECO tem sempre a página do Facebook, onde as pessoas podem também deixar os seus casos. Os casos concretos, sugestões para próximos programas, estamos a tentar, de alguma maneira, sempre que lançamos o tema, recolher também informação e aqui, neste espaço em direto, poder dar resposta às dúvidas dos consumidores. Exatamente. Pronto, já sabem então que para entrar em contacto com a DECO é em www.deco.proteste.pt, não é, Rita? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Rita Pinho Rodrigues. Até à próxima. Até para a semana. Obrigada, Rita. Obrigada.